Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais esta aula. O tema, a mulher na sociedade medieval. Como assim, professor? A história das mulheres? Sim, nos últimos anos, 40, 50 anos, várias linhas de histórias começaram a levantar outros temas dentro de vários contextos, vários momentos do passado. Nesse tema, agora, nesta aula, vocês vão estudar sobre o papel da mulher, de uma maneira geral, a história e a presença da mulher na sociedade medieval. Embarque nessa junto conosco. Bom estudo para todos nós. Vou apresentar para vocês o primeiro slide. Compreender o papel da mulher na sociedade medieval. Que vocês têm, inclusive, uma imagem do século XIV, mulheres coletando ovos. E na atualidade, as mulheres cada vez mais têm alcançado um patamar de igualdade com o homem. No entanto, o machismo pouco a pouco vem sendo exterminado. Você sabe a definição de machismo? Mais uma imagem do século XIV, mulheres preparando o queijo. Afinal, agora vem a grande pergunta. Vocês sabem o que significa a palavra machismo? Machismo é o comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais, entre o homem e a mulher, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. O machista é o indivíduo que exerce o machismo. Aqui, mais uma imagem agora do século XV, de mulheres caçando. Novamente, agora vocês vão ser os historiadores da atualidade, e isso é muito bacana na história, de nós trabalharmos um tema do passado, relacionando com o presente e analisar um ponto comparativo. Veja a notícia, junto com o professor Roberto. A violência contra a mulher ainda é muito comum no noticiário. As agressões têm crescido no Brasil como um todo, quase sempre associadas ao machismo. Na sua opinião, como podemos fazer para acabar com a violência contra a mulher? Aliás, muitas legislações, ou melhor, muitos avanços na legislação a favor ou pelo direito à igualdade, inclusive potencializando os crimes contra o feminicídio, quando a mulher acaba falecendo, inclusive, alvo de um crime em torno desse contexto do machismo, em torno dessa violência, seja ela doméstica, seja em casa, ou enfim, seja onde for, mas que seja alvo dessa violência do homem contra a mulher, tem crescido e está sendo mais discutido e mais fortalecido. Isso é muito importante na nossa sociedade. E aí vem o papel da história. Quando trabalhamos comparando vários momentos, e como que nós podemos entender que passos melhoramos, superamos e ainda precisamos melhorar e superar também. Mulheres na Idade Média estavam reclusas, fechadas no ambiente familiar, ou seja, na casa paterna dos pais. Já as camponesas estavam mais expostas à violência masculina. Como podemos definir o papel da mulher na sociedade medieval? Aqui é uma imagem do século XIV, mulheres trabalhando com linho, em imagem do livro Tacuinum. Tem uma questão também muito importante dentro do contexto da Idade Média, também relacionado ao teocentrismo. O papel da mulher também estava condicionada ou também influenciado por um contexto muito forte do pecado. Como assim? A religiosidade muito forte na Idade Média, o papel da igreja também, com essa ideia do pecado como uma forma mesmo também de força, de explicação, e diante de uma sociedade analfabeta, cria uma situação perante as mulheres na Idade Média de submissão, com as chamadas verdades religiosas, podemos colocar assim. Além da submissão, a mulher ficou condicionada a uma situação exposta à ideia que ela poderia ser, inclusive, um ser sem alma. O que trazia, melhor dizendo, em alguns momentos da Idade Média,
algumas contradições. Mas se ela é um ser sem alma, por que ela está aqui dentro da igreja, comungando, etc.? E apesar dessa discussão muito polêmica na Idade Média, por causa disso, se entendia que ela seria uma pessoa muito fácil de ser manipulada pelas forças do mal, vamos chamar assim. E levada com essas forças do mal, levaria o homem ao pecado. E aí que está o problema, né? Então, determinado momento da Idade Média, há inclusive perseguições, julgamentos com o Tribunal da Santa Inquisição contra mulheres, né? Consideradas bruxas, heréticas, que utilizam inclusive da sua beleza para levar os homens, olha que essa é o termo machismo que nós estamos discutindo aqui, ao pecado. E não precisava muito para ser considerada bruxa. Digamos que uma mulher, vamos dizer assim, né, de uma beleza ímpar, já que levaria os homens a pensar alguma coisa, já seria motivos para que acionassem, né, esse sistema de julgamento contra as mulheres também. Muitas, inclusive, terminam na fogueira queimadas. A sociedade feudal se fundamentou no cristianismo como religião oficial e no patriarcalismo, ou seja, o poder do homem. O homem como um ser superior à mulher, por exemplo. Segundo Maria Filomena, a sociedade feudal foi, sem dúvida, patriarcal. E para muitos autores estaríamos falando de uma época histórica na qual as mulheres estavam obrigadas a circular exclusivamente na esfera privada. O estudo dessa visão da mulher medieval nos explica muito da visão contemporânea da mulher. Agora é com vocês, hein? Copiem essa pergunta aí, respondam no caderno. O que é machismo? Daqui a pouquinho nós voltamos. Hoje juntos.
Voltei. Bora lá corrigir esta junto conosco. É o comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo, enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. O machista é o indivíduo que exerce o machismo. Voltando ao tema mulher na sociedade medieval, desde o primeiro momento da história da mulher, observamos um reforço com os textos do pensamento dos teóricos antigos e medievais sobre a condição da feminina para reforçar a questão da submissão da mulher medieval. Exatamente o que o professor Roberto comentou. Os trabalhos delegados à mulher na sociedade medieval eram associados a servir o homem e estar na condição de submissão. Os trabalhos domésticos faziam parte da vida das camponesas ou servas. A nobreza feminina era instruída para ser da sociedade uma dama. Olhem aqui, observem essa imagem do século XIV, mulheres fazendo macarrão em imagem do livro Tacuinum Sanitatis. Algumas mulheres se viam obrigadas a pegarem armas para defender sua família, cidade ou mosteiro. Não era uma prática comum mulheres pegarem armas, mas temos as exceções. É muito bacana isso em sala de aula. Os alunos sempre perguntam, né? Mas professor, nenhuma mulher em algum momento da história não teve mais liberdade? Claro, existem exceções. O que a história trabalha é de uma maneira geral. Impossível, inclusive, resgatar todas as histórias certinho, saber exatamente o que aconteceu num vilarejo. Será que não teve uma mulher que teve coragem de sair e se aventurar e ter uma vida diferente? Claro, é possível, mas nós trabalhamos com padrões. Na história trabalhamos com uma maneira geral para que a gente consiga ter um contexto. Imagine o tamanho dos milhares de livros que seriam necessários para resgatarmos toda, e claro que existem esses estudos em universidades, academias, bibliotecas e mais bibliotecas, livros e mais livros de estudos. Não é? O que nós temos nos chamados livros didáticos, por exemplo, nas escolas, é um trabalho mais geral, apesar de tentar, de maneira, resumida, apontar algumas questões mais pontuais. Essa imagem, mulheres lutando ao lado dos guerreiros, ajudando a defender a cidade de ataques. Novamente, mais uma perguntinha para vocês, galerinha do 6º ano. Copia essa questão em seu caderno e responda. Não era uma prática comum, mas houve caso de mulheres pegarem armas na Idade Média. Por quê? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei! Bora lá, galerinha do sexto ano, vamos corrigir essa. Algumas mulheres se viam obrigadas a pegarem armas para defender sua família, cidade ou mosteiro. Não era uma prática comum, mulheres pegarem armas, mas temos exceções. A mulher da nobreza, então quando a gente fala nobreza, se entenda como uma alta sociedade, né? Aquele estamento da nobreza, eles têm privilégio, uma sociedade de estamental, dividida em clero, nobres e os trabalhadores, o povo, os servos. Agora, observe que mesmo a vida das mulheres da nobreza, da alta sociedade, também não fugia muito do esquema. São mulheres submissas ao homem, são formadas para serem damas, para viverem reclusas dentro do espaço doméstico. É difícil nós, com o olhar contemporâneo, entender essas particularidades, mas traçando um paralelo, observe nas ruas quem domina mais o espaço público. E você, por acaso, já deparou com alguma situação de uma mulher estar andando, caminhando sozinha na rua, alguns homens, por exemplo, mexer com ela, ou alguma situação assim de abuso, inclusive? Por que será isso? Parece que o espaço público como se fosse do homem, ainda nos dias atuais. Imagine na Idade Média. A mulher da nobreza não realizava serviços domésticos, mas também ficava confinada ao ambiente domiciliar. Aprendiam a bordar, tricotar, ler e escrever para os ofícios divinos. Uma rainha com 4 donzelas, que são suas servas, tocando instrumentos no século XV. Isso é muito importante também, se eles estão, inclusive, tendo esse acesso musical, não são mulheres servas, né? Claro que você tem ali a cultura intermediária, inclusive, né, que é um exemplo, mas a maioria das mulheres que precisavam, enfim, filhas de camponesas, elas precisam, inclusive, trabalhar, elas são pessoas analfabetas, né, pouquíssimas mulheres camponesas tiveram acesso à leitura, elas vivem para o trabalho, têm uma vida muito humilde, né, voltada para a sobrevivência. Mas em muitos casos, as camponesas, como o Roberto estava comentando, acabavam ajudando sua família ou esposo no trabalho do campo. E ambos desempenhavam a mesma função, com um homem, mulher colhendo frutos numa plantação do século XIV nessa imagem. Clara de Assis foi a primeira mulher a escrever uma regra religiosa e tê-la aprovada pelo Papa. Nossa, gente, demorou. Inclusive, olha, ó, em 1253 apenas. Fundou a Ordem das Clarissas, ramificação dentro da Ordem Franciscana, destinado às mulheres. Na Igreja medieval, as mulheres tinham que ficar reclusas em conventos e monastérios. Santa Clara de Assis, nessa imagem que vocês estão tendo nesse slide. Vamos lá? Mais essa atividade, galerinha, copie a pergunta do seu caderno e responda. Cite algumas atividades realizadas pelas mulheres na sociedade medieval. Pode ser também da alta, né, do grupo da casta da nobreza, do estamento da nobreza. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Bora lá, vamos corrigir esta, junto com o Sr. Roberto. As mulheres na sociedade medieval realizam todas as atividades domésticas, mas também trabalhavam no campo juntamente com os homens. As mulheres da nobreza eram treinadas nos bordados, aprendiam a leitura e escrita para os ofícios divinos. Então, de uma maneira comparativa, ainda sobre o tema as mulheres na Idade Média, apesar das grandes diferenças dos estamentos, as mulheres camponesas e as mulheres da nobreza, uma coisa elas têm em comum, né? Enfrentar as dificuldades de um modelo de sociedade padrão machista, onde elas têm que viver de forma reclusa, domiciliar, e inclusive num modelo de submissão ao homem. Apesar das mulheres da nobreza ainda viverem mais reclusas, as camponesas ainda tinham uma pequena abertura de poderem, pelo menos, sair. Precisavam trabalhar de igual para igual com os homens, dentro da sua família camponesa, para que, né, na luta, inclusive, pela sobrevivência da família. Vimos a questão feminina na sociedade medieval. As mulheres realizavam várias funções na Idade Média, mas, mesmo assim, eram consideradas inferior ao homem. E a justificativa vinha de textos antigos e medievais, geralmente realizada por membros da igreja. Porém, verificamos as mulheres que marcaram seu período dentro da igreja e fora dela. Mais um ponto, essa ideia que é reforçada por textos antigos, por membros da igreja, volta pela questão da religiosidade, inclusive textos sagrados, né, que reforçam a ideia da submissão ao homem, da mulher servir ao homem, e isso serve como justificativa para o período. Finalizamos com as referências, galerinha do sexto ano, aquele abração do Sr. Roberto, foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve, valeu!